Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre vitiligo. Quem tira as nossas dúvidas é o médico dermatologista Dr. Carlos Machado. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre vitiligo, participe deste programa. Ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Também pelas redes sociais no facebook.com/consulta ao doutor. O tema de hoje já está lá, faça seu comentário, escreva na linha do tempo, mande sua mensagem particular. Também na minha página do Facebook, facebook.com/Denise Luque. Também está atualizada a página, fique à vontade. Siga o meu perfil lá no Instagram, @Denise Luque. Tem várias fotos para você curtir, dá para deixar o seu comentário por lá também. E se inscreva no canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Consulta ao Doutor o Dr. Carlos Machado, médico dermatologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, é um prazer para mim participar do seu programa e poder interagir com os seus telespectadores. Muito obrigada, doutor. E eu começo o programa de hoje de um jeito diferente. A nossa equipe de reportagem está nas ruas da capital paulista. Roda a vinheta. Você sabe o que é vitiligo? A nossa repórter, Jéssica Nunes, foi às ruas da capital paulista e perguntou para várias pessoas o que é vitiligo. A gente tem as respostas e conversa com a Jéssica agora. Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Denise, tudo bem? Olha, em todo o mundo, cerca de 1% da população possui vitiligo e no Brasil o índice é de 1,5% ou quase 2,9 milhões de pessoas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O vitiligo ele não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe classe social ou idade. Apesar que em cerca de metade, ou melhor, da metade dos casos, o distúrbio surge antes dos 20 anos de idade. A prevalência entre mulheres e homens de qualquer etnia ou cor é a mesma. Mas afinal, o que é o vitiligo e como ele se manifesta no organismo? Você sabe? Não conheço a palavra, nunca ouvi falar. Vitiligo é uma doença da pele. Vitiligo, uma doença de pele, né? Uma doença de pele? Eu sei que é doença de pele, não sei o que causa, nem as consequências, mas eu sei que é uma doença de pele que vai perdendo a pigmentação. O que eu sei é que é uma doença de pele, é basicamente isso. Eu tenho um conhecido que tem, por exemplo, e o rosto dele é todo manchado, mas em compensação, e muito estranho, é que o pescoço dele é da cor normal. Mas eu realmente não entendo o que é e como causa isso. Inclusive diziam que o próprio Michael Jackson, né, que eu sou fã do artista, né, ele tinha esse vitiligo e tudo mais. Vitiligo eu acho que é uma mancha branca que aparece na pele, mas eu não sei como surge. Denise, a maior parte das pessoas que responderam estão por dentro do assunto, sabem que é uma doença de pele. Agora, para entender melhor sobre o vitiligo, nas questões dos sintomas, tratamento, modo de prevenção, eu vou deixar para o Dr. Carlos. Voltamos ao estúdio, Denise. Obrigada, Jéssica. Bom fim de tarde para você. A gente tem o Dr. Carlos Machado para explicar tudo para nós sobre vitiligo hoje e nos dar uma verdadeira aula. Aliás, uma aula completíssima em 1h30, né, doutor? 1h30. Obrigada, nós vamos viu? ter bastante tempo. Realmente estou muito feliz de tê-lo aqui hoje no Consulta ao Doutor. Explica pra gente, doutor, afinal, o que é vitiligo? Eu fico até surpreso com esta entrevista que foi feita aí em frente ao BASP, porque eu acho que até foi uma porcentagem bem elevada de pessoas que revelaram algum tipo de conhecimento a respeito da doença. O vitiligo ainda é um grande desconhecido, vou dizer assim.
Na verdade, como ninguém morre de vitiligo, existem poucos recursos internacionais em pesquisa para vitiligo, né? A gente que lida com esse tipo de doença, eu trabalho com esse tipo de doença há muitos anos, né? A gente se beneficia muito de pesquisa em melanoma, que é um câncer do melanócito, que é a mesma célula que está envolvida no vitiligo. Como o melanoma é um câncer que mata muita gente, então existe uma preocupação internacional dos grandes grupos farmacêuticos, de uma maneira geral, em investir nisso. Mas no vitiligo, como ninguém morre de vitiligo, há um menosprezo, vamos dizer assim, em relação. Apesar de ser uma doença em que causa um profundo sofrimento psíquico nas pessoas, né? Mas o que é o vitiligo, né? Na verdade, hoje, internacionalmente, a gente considera vitiligo como uma doença autoimune. Ponto. Ela é classificada dentro das doenças autoimunes, né? As pessoas que não têm experiência com o assunto, doença autoimune é uma doença tipo artrite reumatoide, por exemplo, que é a mais conhecida, né? A alopecia areata, que é essa perda de cabelo, que as pessoas perdem todos os pelos do corpo. Aquilo é uma doença autoimune, né? Doenças de tireoide, né? Perfeito. Autoimune, por exemplo, existe uma muito comum, inclusive associada ao vitiligo, né? Uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto, que aqueles que estão me ouvindo, muitos, eu acredito, que já receberam esse diagnóstico, né, do seu endocrinologista, né? É uma das doenças autoimunes que, com uma certa frequência, se associam com o vitiligo, né? Mas o vitiligo, na verdade, é uma doença que a gente chama de polifatorial ou multifatorial. Ela é uma doença autoimune, mas é polifatorial. Isso quer dizer o quê? Ela é uma doença autoimune que sofre a influência de vários fatores não imunológicos. Por exemplo, a genética, a hereditariedade. Cerca de 30%, mais ou menos, dos indivíduos portadores de vitiligo têm antecedentes familiares, mas 70% não têm, né? Fatores metabólicos, a gente sabe que o estresse oxidativo, que é uma coisa muito estudada em dermatologia de uma maneira geral, mas no vitiligo principalmente. O que é esse estresse oxidativo? É uma série de lixo orgânico, tudo que nós comemos e que é metabolizado pelo nosso organismo pode gerar radicais livres, né? Que são radicais deletérios para o organismo, e isso chama-se de estresse oxidativo. E a gente sabe que esse estresse oxidativo tem uma importância, uma contribuição importante na determinação do vitiligo, né? O vitiligo, volta a insistir, ele é uma doença autoimune e como doença autoimune, a gente tem que entender que é uma doença onde a pessoa produz anticorpos contra si mesma. É isto. Só que no vitiligo, graças a Deus, esses anticorpos agridem apenas uma determinada célula da pele que chama-se melanócito, que é a célula responsável pela produção da melanina, que produz a cor. Então, quando esses anticorpos atingem uma grande quantidade, uma grande proporção na pele da pessoa, uma grande quantidade ou população de melanócitos são agredidos e deixam de produzir a melanina e a pele fica clara, perde cor, né? E, de uma maneira muito resumida, é assim que acontece o vitiligo. Mas ele é multifatorial. Então, sofre influência do estresse oxidativo, como falei, sofre influência do estresse psíquico, né? Hoje existem vários trabalhos mostrando que a piora do vitiligo está muito relacionado com as taxas de adrenalina circulantes.
Então, quanto maior a taxa de adrenalina circulante, mais avança o vitiligo, mais agressivo ele fica. Então, tem o componente de estresse também. Enfim, é polifatorial. Você me interrompe se eu estiver falando demais. Imagina, eu estou tendo essa aula, estou adorando, doutor. Agora, a questão de raça, etnia, a gente sabe que pessoas de pele negra têm mais melanina presente em sua pele, né? A questão do vitiligo atingir uma pessoa de pele negra, a pessoa de pele negra teria mais propensão a ter o vitiligo ou apenas o vitiligo ficaria mais evidente numa pessoa de pele negra? Fica mais evidente apenas, não existe diferença nenhuma. Aliás, isso é uma coisa muito importante, porque se você me perguntasse, a pessoa branca tem mais melanócito do que a pessoa negra? Não. Um indivíduo africano de pele bem pigmentada e um nórdico da Suécia, por exemplo, tem exatamente o mesmo número de melanócitos. O problema é que um produz mais melanina do que o outro. Então, como a doença é focada no melanócito, na célula, não tem a menor diferença. O problema é que o impacto de contraste é evidente no indivíduo de pele mais escura, né? Uma mancha branca no indivíduo de olho azul nórdico, de pele extremamente clara, não vai ter o mesmo impacto. Agora, você falou da cor do olho. E aqui a gente já falou várias vezes até de como se pigmenta a cor dos olhos, né, no consulta ao doutor. Tem a questão da melanina na cor dos olhos também. Afetaria, o vitiligo afetaria até a pigmentação dos olhos ou não chega a afetar a cor do olho? Não, porque na verdade o que é importante em termos de visão, a melanina e os melanócitos, eles estão na retina e estão na úvea, que a gente chama. Mas é na parte sensível à luz. Não tem nada a ver, eles praticamente têm um impacto muito pequeno na cor dos olhos. Tá? Mas, por exemplo, existem casos, existe melanina também e melanócito no ouvido interno. Tá? Então, por exemplo, existem uma boa porcentagem de indivíduos portadores de vitiligo que têm diminuição da acuidade auditiva, porque os melanócitos, como estão lá dentro do ouvido interno, também podem sofrer agressão, e hoje se sabe que esses melanócitos que estão dentro do ouvido interno têm função sensorial na audição, né? A mesma coisa, os melanócitos estão na retina, né? É muito raro a gente ver portadores de vitiligo com alterações visuais, mas pode acontecer, não coisas graves, mas pequenas alterações na percepção visual, né? Mas não na cor dos olhos. A cor dos olhos, isso pode acontecer com uma pessoa de olho claro ou de olho escuro, castanho, preto. Perfeito. Pelos, cabelo, também são afetados? Sim. Por quê? Porque os melanócitos estão presentes no bulbo capilar, né? O que dá cor ao nosso cabelo, ao cílio, à sobrancelha, aos pelos do corpo, são os melanócitos que estão no bulbo capilar, que injetam melanina nos anexos da pele, que a gente chama. Então, no pelo, nos pelos de uma maneira geral, na própria unha, você pode ter, às vezes, pigmentação na unha produzida por melanócitos. Então, se esses anticorpos agredirem melanócitos que estão no bulbo capilar, o cabelo perde cor, né? Não é infrequente você ver pessoas portadoras de vitiligo com tufos de cabelo mais branco mesmo, né? Pode acontecer. Ou então, sobrancelha, perder a cor, né? Agora, de que maneira essa despigmentação acontece? Não tem regra, ou tem? Como acontece hoje, praticamente já se sabe, né? Por que afeta uma região e não a outra? Isso é porque não se sabe. Por que, por exemplo, tem pessoas
você vê de tudo. Você vê casos com manchas generalizadas, você vê indivíduos que só têm uma manchinha na ponta do dedinho e só fica nisso. Tem pessoas que começam o vitiligo pelas pálpebras ou ao redor da boca e permanecem assim a vida toda. Não se sabe por quê. Que uma hora afeta ao redor da boca, outra hora afeta a ponta dos dedos. Se sabe como, você já está mais ou menos esclarecido do ponto de vista, o mecanismo científico de agressão das células está bem elucidado. Agora, por que umas regiões são afetadas, outras não? Isso ainda é mistério. Lucile está na linha, doutor, fala conosco de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Lucile, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Seja bem-vinda, tudo jóia. E você, tudo bem? Tudo jóia. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber se qualquer pessoa pode ter vitiligo ou se uma pessoa tem mais propensão do que outras. Tá bom, Lucile, o doutor vai te ajudar. Obrigada pela sua participação. Um beijo grande pro pessoal de João Pessoa, na Paraíba. Doutor. Lucília, você fez uma boa pergunta. Não é qualquer pessoa que vai ter vitiligo. Existe sim uma propensão genética, existe todo um contexto, como eu tinha dito no começo, o vitiligo é multifatorial, mas é necessário, não é toda pessoa que é competente para ter vitiligo, vamos dizer assim, né? Precisa existir um contexto genético, metabólico, de meio ambiente propício para você desenvolver. Não sei se eu esclareci o que você queria saber. E é interessante porque hoje a gente é capaz de adquirir informação sobre todas as doenças, né? E aí, se a gente começa a ler sobre todas elas, a gente entra, de repente, numa paranoia de será que eu posso ter essa doença também? Né? Então, para você precisa cumprir alguns requisitos, de repente, para ter vitiligo, câncer, psoríase, né? Então, qualquer um pode ter qualquer doença? Pode, mas você precisa se encaixar em alguns critérios ali, né? Então... Infelizmente, a gente não tem isso em relação a uma grande maioria das doenças, essa bolinha de cristal, né? Quando são doenças exclusivamente monogenéticas, que a gente chama, quer dizer, é uma doença que é causada por um único gene e monofatorial, quer dizer, é só aquele gene que causa. Então, se você detecta através de um teste que você é portador daquele gene, a gente pode prever com uma certa tranquilidade e certeza que você vai ter, né? Inclusive pelo seu heredograma, pela história da sua família, como se comporta e tal. Mas quando você tem uma doença polifatorial e multigenética, esse que é o problema. Hoje já existem uma infinidade de genes descobertos que influenciam ou fazem parte da gênese do vitiligo. Então não existe hoje, pelo menos no momento, uma maneira de você prever quem vai ter e quem não vai ter. Perfeito. As pessoas me perguntaram aqui, Denise, dá para saber? Então, o doutor acabou de responder. Se dá para saber se você vai ter ou não vitiligo, ainda não dá para saber. Agora, ainda que tivesse, doutor, não teria muita coisa para fazer antes da doença se manifestar, né? Talvez alguns cuidados do ponto de vista de combater os básicos dos fatores combatíveis, né? Você não pode alterar a sua genética. Pelo menos a gente não chegou a esse ponto ainda. Se é isso que vai causar, né? A engenharia genética não chegou a esse ponto. Você pode, eventualmente, contornar o estresse oxidativo, se alimentar melhor, tomar antioxidantes, ter uma vida regrada. Que é o que mas a gente isso já devia acontece fazer desde já, né? Para todas as doenças, não é só em relação e cada ao vez mais, essa história do estresse, cada vez mais vem se comprovando, ou vem ficando cada vez mais claro que o estresse atrapalha e compromete cada vez mais a nossa saúde. Sim. Então, porque na verdade hoje tomar uma atitude hoje existe uma coisa chamada epigenética, que é uma coisa pode parecer assim muito complicada, mas não é bom que as pessoas ouçam isso.
Porque os genes, eles para se expressarem, eles têm que sintetizar proteínas. E a síntese dessas proteínas, ela é coordenada pelo meio ambiente. Então, hoje se sabe, isso que se chama de epigenética, né, que os fatores de meio ambiente coordenam, bloqueiam ou desbloqueiam os genes. Então, mesmo que você seja portadora de um determinado gene deletério, vamos supor, uma cardiopatia, coronariopatia, seja lá o que for, um distúrbio de lípides, colesterol, coisa desse tipo. Você pode sim, até de certa maneira, controlar a expressividade desse gene pelo seu ritmo de vida, pelo seu comportamento, pelo que você come, pelo que você bebe, pelo número de horas que você dorme, enfim. Perfeito. Atitudes, né? Pelas Aquilo suas que você atitudes. consegue controlar. Recebi uma pergunta esses dias, até coincidiu da gente falar sobre o vitiligo. Se a área comprometida, então, com o vitiligo, então essa área sem pigmentação da pele, estaria mais suscetível ao câncer de pele do que as demais regiões do corpo? Só essa sua pergunta já valeu a minha vinda aqui. Por que isso? As pessoas confundem, e é perfeitamente razoável que assim procedam, a falta de pigmentação que acontece no vitiligo com pessoas de pele muito clara, geneticamente pessoas de pele muito clara, né? Essas coisas não são comparáveis, né? Isso é comum a gente atender, por exemplo, pessoas, trabalhadores rurais, com 50 anos trabalhando na zona rural debaixo do sol, com pele de imigrante italiano, super claro, de olho claro, e que nunca desenvolvem uma simples degeneração, uma simples ruga pelo sol, né? E existem vários trabalhos, isso até foi objeto de uma tese de uma aluna minha na faculdade, né? A pele portadora de vitiligo, ela tem uma certa resistência ao câncer de pele. É o contrário, né? Isso é importante as pessoas saberem, porque é uma preocupação muito comum. Depois, mais para frente, nós vamos falar de tratamento, mas no tratamento do vitiligo, a peça básica é a fototerapia. E uma coisa que as pessoas morrem de medo durante o tratamento é do sol e da própria cabine de fototerapia, porque morrem de medo de desenvolver um câncer de pele, né? Não estou dizendo que é impossível isso acontecer, mas a probabilidade disso acontecer na pele portadora de vitiligo é muito baixa. É muito mais baixa do que na minha ou na sua que não temos vitiligo. Perfeito. Tá? Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, aos primeiros sinais, então, a pessoa percebeu uma mancha na pele diferente. A gente sabe, depois você até comenta aqui com a gente, onde é que os estudos mostram que essas manchas aparecem primeiro, né? As primeiras manifestações do vitiligo, onde é que os estudos apontam que acontecem primeiro. Mas se a pessoa deve buscar o médico, buscar uma consulta, porque, olha, de repente você tem uma manchinha e uma micose, uma pinta nova, a gente sabe que precisa buscar o dermatologista, mas quantas vezes você que está em casa já não negligenciou esse cuidado? Aí eu quero saber se essa primeira manchinha, que você até comentou, às vezes a pessoa tem vitiligo e a doença dela é uma manchinha, a manifestação na ponta do dedo, né? E essa é a doença dela, e a outra pessoa tem um acometimento às vezes muito grande. Se deve buscar essa consulta para ter esse esclarecimento, ter toda essa explicação sobre o que é a doença, porque ela pode progredir ou não, né? De repente tem exame para fazer, não sei, a gente vai continuar essa conversa depois, mas é o primeiro sinal, surgiu algo diferente no meu corpo. Assim como a gente sempre fala aqui com tantos dermatologistas, devo buscar o médico? Bom, Denise, é evidente que deve buscar o médico, né? Até porque as manchas brancas, de uma maneira geral, podem ter
N causas diferentes, né? Mas devem sim procurar um dermatologista que vai adequadamente fazer toda a propedêutica, a anamnese, para esclarecer se é vitiligo ou se é uma micose, se é uma doença inflamatória, outra, né? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre vitiligo. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Carlos Machado. Ele é médico dermatologista, está explicando tudo aqui pra gente. Aproveita para tirar sua dúvida. Ligue para o telefone que aparece na sua tela, 0 operadora 11 3337 5886. Essa é a oportunidade que você tem de tirar sua dúvida com um especialista no assunto. Doutor, vamos lá então. Queria que você explicasse pra gente onde é que costuma acontecer primeiro, costumam acontecer primeiro as lesões pelo vitiligo. Aliás, eu não sei se esse é o termo. Lesão, mancha, o quê? Sim, é válido tanto lesão como mancha. É mais usado mancha ou mácula. Tá. Né? Quando a gente, o termo lesão dá impressão mais de você ter um corte, um machucado, né? Alguma coisa assim. Bom, mas na verdade... Inclusive, não dói, né? Não. Falei lesão, aí parece que dói. Dá a impressão que dói. Não dói. Não tem sintoma nenhum. Tá. Né? As pessoas apenas observam uma perda de cor. Tá. Aliás, isso é importante, porque a lesão de vitiligo mesmo, elas costumam ser acrômicas. Uma vez o vitiligo instalado, ele é acrômico. Isso quer dizer o quê? Ele é branco tipo leite. Né? Isso já é uma maneira de você desconfiar se você tem ou não tem. Tá? Porque o vitiligo costuma ter realmente ausência de pigmento. Ele, teoricamente, ele pode acontecer, Denise, em qualquer parte, mas existem algumas regiões do corpo que estatisticamente a gente sabe que são campeãs. Né? Então, é muito comum, por exemplo, o vitiligo começar na face, ao redor dos olhos, ao redor dos lábios, né? Na extremidade dos dedos e nos genitais. Né? Os genitais são extremamente comuns, é que as pessoas não se queixam muito, então... dá a impressão que é raro, mas não é não, é muito comum a gente ver. Até por uma questão de vergonha, De vergonha, de não querer falar, enfim. Mas é muito comum em genital, tanto masculino como feminino. Mas teoricamente você pode ter, ele pode se iniciar em qualquer parte. Existem também alguns padrões definidos de evolução. Né? Então, por exemplo, não é incomum a gente ver um vitiligo que a gente chama de acrofacial. O que é isso? Acro é extremidade e face. Né? Então, esses vitiligos que pegam o olho, nariz, ao redor de boca, é comum que eles afetem também a extremidade dos dedos. Não me pergunta por quê, porque ninguém sabe. E até agora, pelo menos, por que esse padrão acontece. Né? E existe uma série de curiosidades, por exemplo, até é interessante comentar isso para que as pessoas também se tranquilizem, porque os vitiligos mais agressivos, os que evoluem para grandes despigmentações, né? Mais de 50% da superfície corpórea despigmentada e tal, em geral, na sua grande maioria, eles têm uma evolução muito rápida, né? Então, o vitiligo que é grave, do ponto de vista de extensão, ele se instala rapidamente. Né? Não é aquele vitiligo que o sujeito tem uma manchinha na ponta do dedo e fica meses ou anos com aquela manchinha e tal. Né? Isso é uma característica que acho que é importante as pessoas saberem para que começa rápido. Ele começa evolui rápido. Né? E o vitiligo que é mais localizadinho e tal, é mais bem comportado. Em geral, ele é bem comportado sempre. Tá? E aqui vale também, você falou até da coisa do rosto, né? As lesões, as manchas são
brancas, então até a questão de maquiagem, isso é muito difícil de cobrir, né, doutor? Então você tem uma diferença, lógico que depende da cor da pele natural da pessoa, mas com a maquiagem, por exemplo, da mulher, que a gente já utiliza normalmente, é difícil você chegar. Então não dá para disfarçar, para sua família, por exemplo, não perceber. É algo que você vai precisar buscar essa ajuda. Depois você vai encontrar aí um jeito de equilibrar, se isso for... Hoje tem modelos, né? Muitas modelos que assumiram aí o vitiligo e falam sobre clássica, isso, exatamente, e falam sobre isso com tranquilidade e faz sucesso, e isso foi bem legal. Mas eu coloco assim como ponto, às vezes a menina, né, muitas vezes a doença comete aí antes dos 20 anos, né, as estatísticas mostram. É muito jovem, né, às vezes você não tem nenhuma segurança para lidar com você mesmo, quanto mais com uma mancha branca, né, no rosto, às vezes, do corpo. Então, é uma coisa que não dá para disfarçar. Você vai ter que contar para sua família, você vai ter que lidar com essa situação, buscar ajuda, buscar um médico, buscar o tratamento que tem. A gente vai falar no próximo bloco. Sim, lógico, sem dúvida. Né? Então, não é uma coisa que dá para você levar sem buscar essa ajuda médica. Precisa buscar. Eu acho que precisa. Por dois motivos. Primeiro, porque sempre existe, tratamento de vitiligo, é importante que se diga que não é fácil. É uma doença de tratamento difícil, mas existe hoje uma quantidade imensa de recursos e sim, se pode conseguir, numa boa parcela dos casos, eu não vou dizer em todos, alguns a gente não consegue, mas numa grande maioria você consegue até a repigmentação total das manchas. E isso não quer dizer cura. Isso é muito importante, porque a doença em si não é a mancha. A mancha é consequência da doença. É a manifestação da doença. É a manifestação da doença. É isso. Então, mesmo aqueles que conseguem uma repigmentação total, e volto a insistir, não é tão infrequente assim, depende da rapidez com que você pega o caso. Quanto mais precoce o tratamento, mais efetivo ele é. Então, isso é importante, daí a importância de procurar, sim, o tratamento, né? Porque quanto mais precoce o tratamento, mais efetivo ele é. E também porque, na pior das hipóteses, se você não conseguir repigmentar totalmente, você pode, o que é mais fácil ainda conseguir, é bloquear. Evitar o progresso. Evitar a progressão da doença. Muito então, bom. E só isso já justifica você sempre procurar ajuda. Perfeito. Tá? Porque na pior das hipóteses, você bloqueia. Estanca a evolução. Né? Porque é um grande ponto de interrogação, na verdade. Sim. Você não sabe apareceu uma manchinha na ponta do dedo. Vai continuar o resto? Talvez aquela manchinha você nem ligue para ela. Você não vai pagar para ver. Né? Vamos atender a telespectadora? Raiane fala conosco de Minas Gerais. Oi, Raiane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. A minha pergunta, eu queria saber se o vitiligo ele tem cura ou se a gente toma os remédios e quando para, ele volta tudo mesmo. Tem que tomar o remédio para o resto da vida. Obrigada pela sua pergunta, Raiane. A história da cura, doutor, todo mundo quer saber de cura, gera uma ansiedade muito grande. E não é só com vitiligo, não. Com todas as doenças, a gente sempre quer saber se tem cura. Essa é uma boa pergunta, viu, Raiane? Porque, na verdade, a gente não pode falar em cura para vitiligo. Existe controle, existe repigmentação. Você pode, como disse anteriormente, você pode até conseguir repigmentar totalmente o seu vitiligo, né? Mas isso não caracteriza uma cura. É a mesma coisa que um diabetes que você consegue uma glicemia de jejum de 80, de 70, normal, e você tinha antes 300, mas isso não quer dizer que você esteja curado. Você está com uma glicemia normal, mas você não está curado da diabetes. O vitiligo é a mesma coisa, é essencialmente uma doença crônica. Isso não quer dizer que todo vitiligo, uma vez que repigmentado, ele obrigatoriamente vai voltar, né?
Até porque isso, a gente precisa de mais espaço, existem vários tipos de vitíligos diferentes. Existem os que voltam com maior frequência, existem os que afetam só uma região da pele. E dá para fazer esse estudo em cada indivíduo? Dá. Então, se eu tenho vitiligo, dá para saber qual é o meu vitiligo? Sim, sim. Perfeito. É todo um estudo, então, individual. Individual. Existem vários tipos diferentes. E aí a pessoa acaba colaborando, você, aliás, faz parte de grupos de estudo, né? Aliás, o doutor é titular da disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC, professor titular da disciplina de dermatologia lá da Faculdade de Medicina do ABC. E isso, cada um, então, que é atendido e colabora para esses estudos, né? Sim, isso é legal. Sim. Sim, porque ainda hoje se sabe bastante coisa a respeito da etiologia, da patogenia do vitiligo, mas ainda falta muita coisa, tem muita resposta ainda a ser dada. Sim. Né? Então, essas pessoas que colaboram com as suas histórias, com as suas respostas a tratamento, né? E cada um vai reagir de uma forma, né? Exatamente. Mesmo sendo o mesmo tipo de vitiligo, para Maria funcionou de um jeito, para outra pessoa funcionar de outro jeito. De outro jeito. Então isso é comum, né? Porque as pessoas, em geral, procuram ajuda no desespero. Ah, fulano usou, tomou erva de São João, sei lá. Aliás, automedicação. Automedicação e curou. Pode ser até que tenha curado, mas aquilo não se repete. Perfeito. Numa segunda ou numa terceira pessoa. Perfeito. Tá? Isso é um assunto importante que tem que tomar muito cuidado, porque existem uma série de plantas medicinais que têm princípios ativos que atuam realmente no vitiligo. Isso é muito comum. Se você entrar na internet, você vai ver uma infinidade de plantas, de princípios, de chás e uma série de coisas que são preconizadas para tratamento de vitiligo. Só que as pessoas esquecem que uma planta pode chegar a ter 30 a 40 princípios ativos lá dentro. Né? Um deles pode ajudar o vitiligo e o outro pode estourar teu fígado, acabar com o seu rim, enfim. Então, essas coisas é muito perigoso. Cautela, né? Precisa ter cautela. Sim. Né? Porque são coisas que têm que ser tomadas por um tempo muito prolongado, porque vitiligo não é uma coisa que responde da noite para o dia. E dosagem correta. E dosagem correta. Agora, você falou é uma doença autoimune. Para doenças autoimunes, muito se usa um remédio, aquele remédio que deixa a pessoa inchada. Cortisona. Cortisona, isso. E também não se pode usar um remédio desse sem prescrição médica, certo? Tem muitos efeitos colaterais. Um dos tratamentos pode até ser com esse medicamento, mas sempre com orientação médica. Sim, a cortisona é impossível, é um remédio que é proibido ser utilizado sem um acompanhamento médico, porque pode ter consequências muito sérias. Né? Agora, é muito útil no tratamento do vitiligo em determinadas situações. Perfeito, perfeito. Você falou do tratamento, a gente vai falar no próximo bloco só de tratamento, mas uma telespectadora falou na possibilidade de parar de tomar um remédio. E aí fica sempre o perigo, né? Isso é uma dificuldade que não é só em relação ao tratamento de vitiligo. Isso é uma dificuldade geral. Quando parar um determinado medicamento numa doença crônica. Né? Infelizmente, a gente ainda tem, em relação ao vitiligo principalmente, a gente não tem parâmetros laboratoriais para saber se a doença está ativa ou não está ativa. Então, vamos supor, você teve vitiligo, você tratou durante 2 anos, você repigmentou toda, você está toda morena, porque você fez fototerapia, está com uma cor linda. Você está em condições de alta ou não está em condições de alta? Né? É um momento meio angustiante, porque não existe... Não quer ter a doença de volta. Mas não existe um exame de sangue ainda, ou uma biópsia de pele que possa me dizer, olha, não existe mais sinal nenhum de atividade química ou celular do vitiligo. É isso que está se buscando. Hoje, as pesquisas estão caminhando para esse ponto de tentar achar um exame
entende, que possa me dizer, olha, você tem mancha ainda, mas você faz o exame de sangue, o exame de sangue diz lá, você não está inativo. Entendeu? Então, se você está conformada com aquela mancha, você detecta que está inativo, você vai repetir aquele exame uma vez por ano ou cada 6 meses. Se ele alterar, você trata. Se ele não alterar, você não trata. Esse é o futuro que eu acredito que quase já chegou. Nós já temos alguns parâmetros laboratoriais que estão sendo testados, mas que ainda não dá ainda para adotar isso na rotina. Mas eu acho que é isso que vai acontecer uma determinada hora. A gente estava comentando de diagnóstico, basicamente clínico, então, né? Clínico. As pessoas falam muito de biópsia. Não existe exame de sangue que dê, por exemplo, diagnóstico confirmatório de vitiligo. Nem a biópsia pode ser usada como exame de certeza de vitiligo. O máximo que uma biópsia pode me dizer é que não existe melanina, não existe melanócito. Ponto. Uma queimadura, uma mancha branca ocasionada por queimadura vai dar o mesmo exame. Portanto, a biópsia não é confirmatória. Ela pode ser um elemento a mais que no conjunto me dá a ideia de que seja vitiligo. Eu tenho uma mancha que é característica, ela apareceu de uma maneira característica, eu faço uma biópsia e lá não tem melanócito. Aquilo é um indício a mais. Mas o diagnóstico mesmo é eminentemente clínico. Agora, para fazer essa triagem de qual vitiligo cada um tem? Então, também é clínico. Porque, por exemplo, existe o vitiligo que a gente chama de segmentar. É de característica, tudo isso. É um vitiligo que só dá num segmento do corpo, ele dá numa linha. Né? Então, aparece uma manchinha no dorso da mão, depois aparece uma aqui no dorso do braço, depois uma outra aqui no ombro. E ela fica num segmento só do corpo. Isso chama-se vitiligo segmentar. Esse tipo de vitiligo não dá mancha em outros locais. Ele só dá naquele lugar. A gente pode ter certeza, quando a gente vê clinicamente um vitiligo desse, fala, olha, fica tranquilo, você não vai ter mancha em outros locais. O seu vitiligo é segmentar. Ao passo que o vitiligo, que a gente chama de generalizado, que pode, em algum determinado momento, formar manchas em várias partes do corpo, ele é simétrico. Ele é especular, que a gente chama. Se você tem uma manchinha num cotovelo, aparece no outro cotovelo. Se você tem num joelho, aparece no outro joelho. Tá? Então, você tem num olho, aparece no outro olho. Quando você tem um vitiligo segmentar de face, aparece num olho só. Não aparece no outro. Você já começa a ter indícios de que é segmentar. Aquilo não vai dar do outro lado. Perfeito. Entendeu? Várias perguntas aqui dos telespectadores. Muitos não quiseram participar ao vivo, mas deixaram seus relatos, né? Uma telespectadora ligou para cá, tem vitiligo nas partes íntimas, já faz algumas décadas. Ela pergunta se pode se espalhar pelo corpo. Então, dá certeza absoluta que ela nunca vai ter em outras regiões do corpo, é impossível, a gente não pode dizer isso. Agora, a experiência da gente mostra que um vitiligo que se mantém num único local por décadas, né, dificilmente vai acontecer em outros locais. É aquilo que eu falei no começo. Os mais agressivos? Os mais agressivos são muito rápidos e já começam agressivos. Isso provavelmente ela vai ter esse vitiligo se não tratar para sempre e vai ficar nisso, não vai molestá-la. Né? Agora, uma outra característica, existe uma série de sintomas que a gente chama de sintomas de atividade da doença, que são sintomas clínicos. Como é que a gente sabe se o vitiligo está ativo? Basicamente, por algum conjunto de sinais. Primeira coisa é saber quanto tempo faz que a última mancha apareceu. Se o indivíduo me conta que, olha, doutor, fazem 10 anos que apareceu minha última mancha, faz 10 anos que não aparece mais nenhum. Tá? Como essa senhora aí, essa moça está dizendo. Né? Mas se acabou de aparecer. Tem 10 décadas que ela tem numa determinada região e não apareceu mais em lugar nenhum.
Tá? Então, com muita certeza, esse vitiligo é um vitiligo inativo. Perfeito. Segue tendo a doença, porém inativo. Esse é um dos sintomas. O outro sintoma de inatividade é a reprodução de manchas em locais de trauma, de batida. Então, o vitiligo ativo, se você corta, você sofre um corte e forma vitiligo. Se você cai, raspa o joelho, ali forma uma mancha. Você vai fazer um procedimento, você tem uma história antiga, você não sabe se está ativo ou não. Faz um laser, eu já vi acontecer. Um laser, às vezes, para estética. Para estética e desencadear um vitiligo no rosto. Se acabou de aparecer na parte íntima, pode aparecer nas demais Pode, áreas. porque aí a gente não tem o dado da evolução. Perfeito. Né? Como eu falei antes... Mas vale buscar essa ajuda, mas então. tem que buscar. Buscar ajuda. Tem que buscar. Né? É que normalmente o vitiligo de genitais, ele, como eu falei, ele é muito comum, mas em geral ele fica na área do ginecologista. Né? A mulher procura o ginecologista e no fim, se conforma com isso e dá a impressão que fica meio oculto, a gente não tem uma ideia, mas é muito comum, é muito frequente. Conceição, de 80 anos, ligou para cá. Desde os 12 anos tem vitiligo. E quando ela tinha 40 anos, ela já tinha o corpo todo tomado pelo vitiligo. A questão dela é que algumas regiões do corpo, os braços, assim, tem a pele, o pescoço também, Poli? Braços e pescoço. A pele muito grossa, muito espessa. Ela passa hidratante, ela tem os cuidados, mas não adianta nada. Tem alguma relação com o vitiligo, esse espessamento da pele? O vitiligo, ele se caracteriza por alteração pura e simplesmente da cor. Ela precisaria procurar um dermatologista e verificar o que está acontecendo. Né? Por exemplo, existem associações, como a gente falou no começo, com outras doenças autoimunes. Por exemplo, eu já vi vários casos de vitiligo associados com psoríase, por exemplo. Perfeito. Né? De repente, ela tem algum problema desse tipo, mas ela precisaria consultar um dermatologista. Não é do vitiligo. Tá. Antes da gente ir para o intervalo, tem algo que esteja sendo estudado ou que já parta de um princípio de alimentação relacionado a vitiligo? Então, tirar glúten, algo. Hoje tem uma grande onda aí nesse movimento sem glúten, enfim, que esteja relacionado ao vitiligo ou a melhora dele, a não progressão da doença? Não. Não existe nada comprovado. Acho que não seria nem prudente a gente comentar, porque as pessoas, no fim, acabam isso gerando, fazendo dietas ou coisas desse tipo. Né? Existem algumas evidências que estão em estudo sobre flora bacteriana intestinal. Né? E o impacto, mas não é só em vitiligo, as doenças autoimunes, de uma maneira geral. Né? Isso está muito em voga. No vitiligo, já há muitos e muitos anos se cogita de que a flora intestinal pudesse estar relacionada no desencadeamento da autoimunidade, mas existem alguns indícios, mas não existe nada comprovado. Em termos de alimentação, especificamente, por exemplo, dieta de glúten, não tem nada comprovado que possa se relacionar com vitiligo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a gente reservou para falar sobre os tratamentos. Será que todo tratamento que tem disponível hoje para vitiligo é para todo mundo? E tratamento medicamentoso continua valendo? A gente volta já. Pânico. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre vitiligo. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Carlos Machado. Ele é médico dermatologista, titular da disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Está explicando tudo para nós sobre esse tema. E a gente separou esse bloco, que é o nosso último bloco. Passou rápido, né, doutor? Nossa, voou. A gente separou esse último bloco para falar sobre tratamentos para o vitiligo.
E chama muita atenção porque há um desconhecimento de que vitiligo tem tratamento. E a gente não está falando de cura, a gente está falando de tratamento, controle, fazer algo sobre a doença. Aí minha primeira pergunta para a gente abrir esse bloco é: a gente sabe que o acesso, muitas vezes, à saúde pública é dificultado, né? Então, às vezes é difícil buscar. Nem sempre as pessoas têm acesso ao dermatologista, que é o profissional da pele, né? Vai ao clínico geral muitas vezes, que precisa dar conta de tantas coisas, e aí o vitiligo é mais uma demanda ali para ele, mais uma situação que se abre à frente, né? Que ele precisa dar conta também. São tantas situações, né? Tantas doenças, tantos processos que precisa dar conta num sistema fragilizado. Falta muitas vezes preparo, falta informação, falta ter o especialista para que ele possa encaminhar, às vezes falta até o especialista em vitiligo, muitas vezes dentro da dermatologia. Como é que, às vezes o paciente vai embora e eu leio várias mensagens aqui: Denise, fui ao médico, tenho vitiligo e soube que eu tenho que ficar com a doença assim mesmo, tenho que ficar com as manchas para sempre. Foi diagnosticado, mas não foi passado nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de remédio, nada. Ok, foi dito que não tem cura, mas nada a se fazer? Por quê? É difícil, né, Denise? É uma resposta difícil, porque tudo tem que ser colocado num contexto, né? Num contexto de saúde pública, o clínico geral que está lá na linha de frente e que muitas vezes é o colega que faz o diagnóstico de vitiligo, é evidente que ele está num contexto de um tempo extremamente reduzido. E tem suas limitações. Tem suas limitações técnicas. Hoje a gente vê, a gente estava comentando isso antes de começar o programa, muitos colegas dermatologistas que, inclusive, nem gostam muito de tratar vitiligo, porque é difícil tratar, não é fácil. E muitos colegas da especialidade que não detêm o conhecimento mais profundo, às vezes até. Você imagina um clínico que está lá cuidando de pneumonia, de câncer, de doenças infecciosas graves, e aparece uma pessoa portadora de vitiligo, que é uma doença que ele sabe que não vai matar, não vai alejar, enfim. Então, a gente tem que pôr a coisa num contexto, né? Dentro desse contexto, o que a gente poderia fazer? Então, tem que ser encaminhado realmente para um dermatologista e tem que ser encaminhado por um serviço de dermatologia que esteja atualizado, vamos dizer assim, com o que há de novo, de mais novo no tratamento e na conduta de vitiligo, porque se você não está excessivamente up-to-date, se você não está totalmente atualizado, você não maximiza, porque mesmo esse especialista na rede pública vai ter pouco tempo também, né? Então, se ele não tiver totalmente atualizado, ele não consegue, naquele pequeno tempo que ele tem, ajudar o paciente. Perfeito. Mas hoje existe um monte de procedimentos, de tratamentos que podem ajudar o paciente portador de vitiligo. É evidente, eu não estou dizendo que todos podem se curar. Perfeito. Alguns não vão conseguir. Essa repigmentação que você está falando. Não cura nenhum vai ter. Sim, essa repigmentação. Essa repigmentação total. Que é o que as pessoas buscam, que é né? o que elas querem. Quando a pessoa pergunta se tem cura, na verdade, eu entendo, eu me coloco na situação do paciente, né? A pessoa quer saber se dá para voltar a cor da pele. né? Isso. Exatamente. Isso é possível. Sim. Sempre sim. é possível. Perfeito. Eu vou te interromper só um segundinho para a gente atender o telespectador que está na linha. O doutor vai explicar tudo para a gente sobre os tratamentos, mas o Wagner tem uma pergunta que é muito boa. Wagner fala conosco de São Bernardo, aqui em São Paulo. Oi, Wagner, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho vitiligo nos 2 pés e no punho, né? Tá.
E o que acontece? Eu trabalho em cozinha, eu trabalho com produto de limpeza. Tá. E eu percebi, eu tenho esse vitiligo há mais de 10 anos, né? E eu percebi que esse produto de limpeza, ele aumentou essa mancha no meu vitiligo, entendeu? Eu queria saber se tem alguma coisa a ver esse produto de limpeza, né? Tá. Esse detergente, tem alguma coisa a ver ou não? Tá com bom, esse aumento Wagner. do vitiligo, entendeu? Obrigada pela sua pergunta. Imagina. Doutor, Wagner quer saber se produtos de limpeza, que ele trabalha com esses produtos de limpeza, podem prejudicar, porque ele notou um aumento. Ele quer saber se é coincidência da época ou se pode ter uma É relação. muito difícil, só pela história dele, saber se isso tem alguma relação ou não. E é muito difícil porque as localizações que ele está falando, de mão, de punhos e pés, são áreas de atrito. E estourado assim como causa de vitiligo, como desencadeante de vitiligo, é o atrito. Né? Então, atrito pelo sapato, atrito por luvas, por pulseiras, por coisas que possam ter aí nessa região de punhos e de pés, são muito mais comuns. Raramente a gente vê na indústria, a não ser algumas indústrias que trabalham com borracha, mas na fabricação da borracha existem algumas substâncias que a gente sabe que podem desencadear vitiligo por contato. Agora, detergentes especificamente, não. Joia. Então, você estava me contando que é possível haver a repigmentação das áreas acometidas aí pelo vitiligo. Pronto, era o que o pessoal queria saber, quem está em casa. O pessoal chegou no consultório, chegou na clínica para ser atendido, nesse local de referência para o tratamento do vitiligo, já chega esperançoso, porque vai ter uma resposta, vai ter um posicionamento, né? Já sai do ponto de interrogação e isso é maravilhoso, já vai começar a ser estudado, isso é legal. Começa com medicamento via oral? Como é o procedimento? Como é que começa a fazer o tratamento? Faz uma combinação? Como é que está o paciente psicologicamente? Como é que você sente esse paciente? A família do paciente? Porque às vezes o paciente está super esperançoso, mas a mãe não está, a avó não está, o marido, a família não entendeu o que é a doença. Como é? Então, é difícil. Mas tem que ser realmente fazer um enfoque holístico, vamos dizer assim. Você tem que realmente pensar em todos esses fatores. A primeira coisa é determinar que tipo de vitiligo o indivíduo tem. Então, aqueles tipos que a gente falou, é um vitiligo segmentar localizado, é um vitiligo generalizado. Né? Em segundo lugar, é saber se esse vitiligo está em atividade ou não está em atividade, porque isso muda totalmente o tratamento. Perfeito. Se não estiver em atividade, o tratamento tem que ser focado pura e simplesmente na repigmentação. Ah, se não está em atividade, foca na repigmentação. É na repigmentação, Perfeito. é evidente. Perfeito. Se está em atividade, tem que focar na atividade para frear o processo, para esfriar o processo. Né? Então, por exemplo, se o vitiligo está em atividade acelerada, existem duas coisas que são fundamentais no tratamento. Uma é a fototerapia de corpo inteiro, não fototerapia localizada. Que é uma cabine. Uma cabine ou sol também pode ser utilizado em áreas que a pessoa não tenha recurso, por exemplo, mas ele está num lugar que tem bastante radiação solar. Ele não pode pagar uma cabine ou está num lugar que não tem acesso à cabine na rede pública, ele vai tomar sol. Super democrático. Super democrático e não paga imposto. Por enquanto. Não paga nada pelo sol. Pelo sol. Então, a fototerapia e o que você citou, o corticoide. Os corticoides são ainda muito utilizados e eficientes para tirar o indivíduo da crise. Então, do ponto de vista de tratamento temporário, né? Não é um tratamento a longo prazo, porque para não sofrer com para aqueles não ter os problemas todos de corticoterapia
a longo prazo, de inchar, de ter problemas de diabetes, osteoporose, uma série de coisas. A gente sabe, todo mundo sabe. Né? Mas, por felicidade, o vitiligo, em geral, ele responde a doses relativamente baixas de corticoide. Então, a primeira coisa é saber se está em atividade. Se está em atividade, ele vai usar a fototerapia, pode eventualmente usar corticoide ou as duas coisas. Tá? E pode, se quiser, paralelamente, já começar algum tratamento para estimular a pigmentação também. Então, existe, hoje, por exemplo, a gente sempre associa no tratamento do vitiligo os antioxidantes. Né? A gente falou no começo do estresse oxidativo. Tal. O que são antioxidantes? Na grande maioria das vezes, são vitaminas. Uma série de vitaminas que têm essa propriedade de remover o lixo metabólico do organismo. Coisas inócuas que não fazem mal nenhum. Então, junto com a medicação, para controlar a atividade do vitiligo, se utiliza uma série de vitaminas que são antioxidantes. Né? Paralelamente a isso, você vai, dependendo da extensão do quadro, você pode usar substâncias que têm efeito na atividade. Por exemplo, existem corticoides de uso local, se ainda é uma lesão muito pequena, ou é um vitiligo muito segmentado, você não quer submeter o indivíduo aos desabores do corticoide sistêmico, você começa com um corticoide tópico, associado à fototerapia, por exemplo. Né? E, finalmente, se você tem lesões muito localizadas que não responderam, que a atividade cessou, mas não houve repigmentação, existem hoje recursos de cirurgia de repigmentação, que a gente chama. De enxertos, pequenos enxertos que você faz na pele afetada pelo vitiligo para levar células que já não existem mais ali. Por exemplo, a gente tira pequenos fragmentos de pele da região sacral. Como se fosse um transplante de pele. Um transplante de pele. Perfeito. Né? Isso é possível em lesões localizadas, desde que o indivíduo não esteja com vitiligo ativo, funciona muito bem. E aí, onde essa pele vai ser retirada para ser transplantada, geralmente se usa regiões que são pouquíssimo afetadas. Pouco afetadas e pouco visíveis, vamos dizer assim. Perfeito. E você usa uma coisa que se chama expansão. Então, você, por exemplo, você colhe um fragmentinho de 2 milímetros da região sacral, né? Você faz um furinho de 2 milímetros na região da mancha e põe esse pedacinho de pele lá. Esse pedacinho de pele, ele consegue formar uma pigmentação de até 2, 3 centímetros. Né? Ou seja, 30 milímetros, 2 milímetros expande para 30. Então, uma área relativamente pequena, doadora, é capaz de repigmentar uma área grande. Perfeito. Essas técnicas já eram usadas em outras... para tratar outros problemas, tipo queimadura, e aí foi adaptada ao vitiligo, exatamente. Perfeito, perfeito. E vem dando super certo, né? Sim, funciona. A única restrição, isso não funciona, por exemplo, em vitiligo em atividade. Por isso que é fundamental que a primeira coisa é você saber se o vitiligo está em atividade ou está inativo. Se ele estiver em atividade, você tem que transformar seu vitiligo ativo em inativo. E aí você vai refinar a técnica de repigmentação. Por isso que, em alguns casos, você precisa trabalhar primeiro a paciência do paciente. É isso aí. Por isso que se chama paciente. Precisa ter paciência mesmo. Tem que ter paciência. Então, vai trabalhar esse vitiligo até que ele se torne inativo, para que ele se torne, então, possível de se fazer esse procedimento cirúrgico. Agora, que técnica que vai ser usada é uma coisa do médico. Isso é pessoal. É com você.
né? Então isso é com Existem o várias médico, maneiras e aí- diferentes e técnicas diferentes de você adicionar melanócito. Tá. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar Por favor. é em relação à fototerapia. As pessoas, em geral, são muito ansiosas e a gente, por exemplo, para considerar que uma fototerapia ela foi falha ou ela parou de funcionar, você precisa ter pelo menos 1 ano e meio de fototerapia. Cerca de 120 exposições. As pessoas fazem, depois de 20, 30... Exposições já estão desistindo, a coisa é muito demorada, é muito lenta. Se precisar tomar o sol, em que horário? Isso é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o que você precisa é de uma certa quantidade de energia solar que penetre na sua pele. Como é que a gente mede isso? Né? Quando você vai para a cabine, isso já está... Na máquina. Está na máquina. A máquina foi construída de tal maneira... Existem até uns reloginhos lá, tal, que o técnico que está lá operando sabe, olha, você vai fazer 5 joules, vai fazer 15 joules, ele põe lá o reloginho e você vai tomar. Agora, como é que você pode saber isso se você estiver no sol? Você não tem reloginho nenhum para olhar, né? Então existe uma... A gente costuma dar uma orientação, que é uma coisa chamada dose eritematosa mínima. O que é isso? É a quantidade de sol suficiente para provocar um rubor na pele afetada, na pele branca. Um rubor que vai durar de 24 a 48 horas. Tá? Então, como é que a gente... Isso não importa, você pode fazer isso às 5 horas da manhã, às 12, perfeito, às 16, não importa. Vai mudar a rapidez com que você vai conseguir. São 5 minutos, às vezes são 15, São 15, 20. dependendo da hora do dia, dependendo se o dia é um dia nublado, se é um dia ensolarado, céu azul, né? Mas existem inúmeros trabalhos mostrando que os resultados podem ser exatamente equivalentes à cabine, né? Usando sol. Agora, tem que ter uma série de cuidados com os olhos, principalmente se você vai tomar alguma medicação, porque existem medicações que a gente não comentou aqui, que se dá, que são medicações que estimulam a ação da luz. Então, você toma 1 hora antes de fazer o cabine. Os olhos ficam desprotegidos. Aí os olhos estão desprotegidos, você pode machucar a sua retina. Tá? Então, não é... Sabe, é possível fazer com sol? Mas tem que ser um paciente muito bem disciplinado, que tenha entendido bem o procedimento, né, para não ter problema. Agora, você falou de ter paciência e o que é considerado, então, fracasso no tratamento e o que é normal de se aguardar ou não. Então, o paciente, ele vai voltando... Ele tem que ser visto periodicamente. Isso. Então, cada 2, 3 meses, ele faz uma nova avaliação. E o primeiro objetivo do tratamento é brecar a atividade. Então, vamos supor que a pessoa está com várias manchas em vários pontos diferentes do corpo, né? Foi indicado cabine para ele. Ele vai fazer a cabine de fototerapia 2 vezes por semana, que normalmente é assim que é feito. Em cabine ele vai fazer 2 a 3 minutos, isso é muito rápido o tratamento, né? O grande problema da cabine é a quantidade de cabine que existe, é muito pouca, né? Em São Paulo, na capital, deve existir umas 4 no máximo. Pra você ter uma ideia. Pelo valor de se ter numa cabine? É muito caro para se ter uma? A manutenção. Porque consome muita energia de luz. Sim. E as exigências da Anvisa são muito grandes e, no fim, a coisa não é muito lucrativa, né? Então, a grande... Eu falo também 4 ou 5... uso terapêutico, né? 4 ou 5 particulares, eu digo. Sim. A grande maioria das cabines são SUS, são de serviços universitários. Todo serviço universitário tem uma cabine, né? Mas o problema é ter acesso. Então, enquanto isso, vai fazer. De repente, você tem até uma sessão marcada ali, mas tem que ir fazendo o tratamento no sol. Talvez.
Para encerrar, acho que é a última mesmo. As mulheres, os homens também, mas muito mais mulheres fazem tratamentos estéticos faciais, corporais, mas principalmente faciais. E muitas mulheres podem ter o rosto acometido por vitiligo e com vontade de fazer tratamentos estéticos no rosto. Quem tem vitiligo no rosto pode fazer tratamento estético? Alguns tratamentos estéticos. Eu acho que, por exemplo, coisas que agridem... Abrasivas. Né? Abrasivas, por exemplo, não. Os lasers, de uma maneira geral, também não. Pode até estimular. Pode estimular. Como eu disse, eu já tive pacientes que me procuraram depois de fazer laser. E, aliás, o vitiligo abriu assim. A pessoa nem sabia que tinha. Começou depois de um laser. Então, com acompanhamento... Né? Agora, quer fazer um preenchimento, quer fazer uma toxina, pode fazer. Pode fazer, não tem problema. Com acompanhamento, já esclarece todas as suas dúvidas, né? O paciente sempre bem acompanhado vai esclarecendo ao longo do retorno, né? Dos retornos, desse acompanhamento periódico e vai esclarecendo as dúvidas aí, não vai ficar nada pendente, nada para trás. Doutor, eu adorei te receber aqui hoje, nosso tempo já acabou, está convidado a voltar sempre que quiser. Vou deixar aqui o contato do doutor, ele disponibiliza um e-mail para você que assistiu a nossa entrevista, tem pergunta, faltou alguma coisa aqui no nosso bate-papo? carlos.machado50@yahoo.com.br carlos.machado50@yahoo.com.br. Doutor, volte sempre, convidadíssimo, portas abertas aqui no Consulta ao Doutor, viu? Eu também estou à disposição. Quando quiser, é só me convidar. Obrigada, bom fim de tarde. Muito obrigado a você também. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.